Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e estou aqui em mais uma videoaula, agora para tratar do assunto comunicação escrita. Eu inicio a videoaula trazendo um trecho do texto As Tecnologias da Inteligência, do Pierre Levy, que é uma das referências para nós que gostamos de estudar tecnologia, sociedade. Então, é uma leitura quase que obrigatória. Nesse trecho, Pierre Levy escreve o seguinte: com a escrita, abordamos aqueles que ainda são os nossos modos de conhecimentos e estilos de temporalidade majoritários. O eterno retorno da oralidade foi substituído pelas longas perspectivas da história. A teoria, a lógica e as sutilezas da interpretação dos textos foram acrescentadas às narrativas míticas no arsenal do saber humano. Veremos finalmente que o alfabeto e a impressão, aperfeiçoamentos da escrita, desempenharam um papel essencial no estabelecimento da ciência como modo de conhecimento dominante. Eu trouxe essa referência, esse trecho, porque aqui Pierre Levy destaca a importância da escrita na nossa cultura e no compartilhamento do conhecimento que nós construímos durante a humanidade, né, durante todo esse tempo. Até então, antes da escrita, nós tínhamos a oralidade, que tem por si só diversos problemas. Né? A gente consegue uma perpetuação, uma longevidade maior do conhecimento a partir do momento que a gente registra este conhecimento de maneira escrita. A gente consegue passar de geração a geração, a gente consegue criar um acervo muito grande desse conhecimento por causa da escrita. Em 2005, numa entrevista com Rena Palov e Kate Pratt, duas referências da EAD, a revista Pátio fez a seguinte pergunta: por centenas de anos, ler e escrever têm sido os principais métodos de comunicação entre as pessoas. Vocês diriam que tal era está para terminar? E a resposta que eles deram foi o seguinte: de modo algum. A internet e o ensino à distância, se bem usados, realmente têm aumentado o nível de comunicação entre instrutores e alunos e entre os alunos em si. Ela exige que leiamos e nos comuniquemos através da escrita. Portanto, essas habilidades se tornarão mais importantes, não menos. E é interessante porque essa entrevista de 2005 não considerava naquele momento, naquela época, a divulgação ou a popularização de outras mídias como o vídeo. Então eu peguei também aí essa charge que começa lá com o homem na parte da encravando na pedra um texto ou algo parecido. Depois a gente tem a tipografia móvel, que foi uma tecnologia que levou à popularização muito grande da escrita, a publicação em massa, o e-mail e nesta época aqui ainda tinha o Twitter, né? 140 caracteres, o que mais há a dizer? Ou seja, a charge, ela na contramão do que respondeu o Palov Pratt, ele começa a criticar, digamos assim, a redução dos textos. Né? Então, para que a pessoa use 140 caracteres, é necessário um poder de síntese muito grande e uma capacidade imensa para poder deixar nessa quantidade de caracteres uma mensagem que seja fácil de ser entendida. Então, vamos continuar aqui. Pensemos, passados estes anos, quer dizer, desde 2005, como você percebe a resposta de Palov e Pratt considerando as pessoas de seu convívio? Então,
se você tem um convívio dentro da escola ou fora da escola também, como que você está vendo essa comunicação pela escrita? As pessoas estão lendo mais, estão com mais facilidade de se expressar por meio de texto, estão com mais facilidade para interpretar textos. Então, segura isso daí, pensa e nos fale. Vamos pensar um pouquinho agora sobre comunicação e mensagem. Aqui eu não estou me aprofundando em nada nesses termos ou nessas expressões, tá? A minha ideia é só fazer uma reflexão, até de certa forma bem rasa, mas que vai nos ajudar para o nosso objetivo, que é entender como que a comunicação escrita pode influenciar no processo de mediação pedagógica por meio da tecnologia. Como o nosso foco tem sido sempre a educação à distância, nós vamos usar ela como referência. Mas qualquer comunicação hoje, no meio eletrônico, né, está sendo mediado ou pode ser mediado pelos textos. Então, a primeira questão da gente pensar é comunicação, codificação e decodificação da mensagem. Para que o processo de comunicação aconteça, a mensagem precisa ser compreendida por todos os envolvidos. Então a imagem aqui é bem sugestiva. Eu tenho duas pessoas, uma de frente para a outra e um monte de interrogação. Se a codificação não for uma codificação que leve na mensagem tudo que se queira comunicar, ou que a sua estrutura organizacional não consiga levar a mensagem a outra pessoa que está recebendo, a outra pessoa que está no processo de comunicação, ela não vai ter elementos claros e suficientes para fazer uma decodificação que se aproxime da codificação. Vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Espera aí que vai ficar mais claro. Então, olhemos essa figura. Aqui as figuras estão tendo um papel muito importante, né, no contexto. Comunicar. Imagine como está aí as duas pessoas olhando para esse número. Uma vê o número 9, a outra vê o número 6, por causa da posição que ela está em relação ao numeral desenhado no chão. Então, na comunicação, precisamos codificar o pensamento. E o que é codificar o pensamento? Eu estou pensando algo que eu quero comunicar. Se eu quero comunicar, eu preciso organizar as ideias de maneira lógica e expressá-las em uma mensagem de forma clara. Se eu não fizer isso, vai ter um ruído no meu processo de comunicação. Eu vou estar querendo comunicar algo, mas eu não estou dando conta de codificar. Por outro lado, nós precisamos decodificar a mensagem. O que é decodificar a mensagem? É entender o encadeamento e a organização das ideias apresentadas na mensagem, com o intuito de tentar entender aquele pensamento que foi codificado na mensagem. Então, isso é fundamental para que o processo aconteça. No processo de codificação e decodificação, a capacidade de quem codifica e de quem decodifica é importante para a comunicação, para que a comunicação aconteça. Assim como as informações que foram incorporadas na mensagem para torná-la a mais fiel possível na expressão daquele pensamento que eu estou tentando comunicar. Neste caso da mensagem, da figura, como poderia ser a mensagem que um e outro construiriam? É um desafio, porque cada um está comunicando o que ele está vendo a partir do seu ponto de vista. Será que incorporando mais elementos
um conseguiria se colocar em relação ao outro, em relação à mensagem que está sendo passada? Quantas vezes nós já pedimos para que alguém nos explique novamente um determinado assunto? E isso não é de uma mídia específica, não é somente em relação a texto. Quantas vezes a gente pede uma informação na rua? Meu amigo, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E a pessoa, ela arruma uma complicação tão grande para explicar para a gente, que a gente não consegue entender. E aí, às vezes, a gente vai, peraí, como é que é? Eu faço, eu viro aqui, viro ali. Então, veja, não é porque a pessoa está usando um meio que a gente não conhece, porque está usando a fala. Porém, a organização das ideias de maneira lógica não foi feita. A pessoa não conseguiu organizar aquilo dali. Quantas vezes uma pessoa vai nos contar uma história e ela termina e a gente fala assim, peraí, mas não estou entendendo por que aconteceu isso assim, assim? Ah, é porque eu esqueci de te falar tal coisa. Aí falta informações para que você consiga entender o que ela está pensando ou tentando comunicar aquele pensamento. Então, veja, de maneira muito simples, eu preciso codificar o que eu estou querendo comunicar, de tal forma que a outra pessoa consiga decodificar. Isto é em geral, não é em um meio específico. Quando eu trago a comunicação escrita, esse problema continua. Então, a comunicação escrita, ela tem algumas características interessantes, né? Há muito tempo, a sociedade utiliza a forma escrita para se comunicar. Nós fazemos registros, divulgamos informações científicas e técnicas, compartilhamos ideias, passamos e recebemos instruções, nos entretemos e assim por diante. Quer dizer, a gente faz um monte de ações usando a comunicação escrita. Quando nós mudamos o meio, papel para arquivo eletrônico, para televisão, a gente muda o meio, mas a tecnologia, que é a linguagem escrita, é a mesma. E observe que aqui na comunicação escrita, aquilo que nós falamos anteriormente com relação à comunicação, do cuidado da codificação e da decodificação, continua existindo. Porém, aqui nós temos o meio que não é mais a voz, mas o texto escrito, seja no papel, seja no meio eletrônico, seja apresentado na televisão por meio de uma propaganda, por exemplo. Né? Então, a gente vai mudando a tecnologia, a forma de codificar e de decodificar a mensagem, e aí a gente vai precisar também de um pouco mais, ou de um outro tipo de conhecimento da pessoa que está codificando e da pessoa que está decodificando. E quais são as implicações da comunicação escrita na EAD ou no processo de mediação pedagógica, quando professor e aluno não estão no mesmo espaço e no mesmo tempo? Dá para a gente imaginar aí, mesmo que usando um princípio não científico, quais são algumas dessas implicações. Vamos detalhar um pouquinho mais, então, as implicações da comunicação escrita na EAD. Por mais que se utilizem áudios e vídeos, a quantidade de usos da comunicação escrita na EAD é grande. De novo, estou colocando EAD pensando quando professor e aluno não estão no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, a linguagem, a comunicação escrita passando a ser o mediador do processo de aprendizagem. Bom, nós podemos ter implicações de diversas naturezas. Eu estou pegando aqui 3 para a gente poder conversar a respeito. Implicações de convívio no ambiente virtual, de escrita de dúvidas e de esclarecimentos, e de orientações para execução de atividades pedagógicas. Vamos ver do primeiro, do convívio no ambiente virtual.
há dificuldades para expressar sutilezas comuns na fala e na expressão, né, que podem gerar ruídos. Uma das formas da gente contornar isso na comunicação escrita é usando os emoticons, que são aquelas carinhas, né? Mas o uso também tem que ser moderado, porque senão a gente vai escrever uma mensagem usando tantos emoticons que a gente deixa a mensagem com baixo capacidade de ser entendida pela outra pessoa. Então a gente usa aí, mas de maneira moderada. Essas expressões sutis que acontecem tanto na fala quanto na expressão do rosto são fáceis da gente perceber quando a gente está presencialmente. Quando a gente está afastado, não. Eu trouxe aqui uma historinha para ilustrar de uma forma bem interessante isso que a gente está falando. Vamos lá. O aumento das despesas com a faculdade e a estadia estouraram seu orçamento do mês e ele se viu obrigado a pedir ao pai que lhe enviasse um dinheiro extra. Como a família morava num sítio retirado, sem telefone, internet ou qualquer outro tipo de comunicação rápida, resolveu enviar um telegrama, porém tinha tão pouco dinheiro que só deu para pagar uma frase: pai, mande dinheiro. Então veja a situação. Acabou o dinheiro lá do menino, da pessoa, e ele está tendo que pedir dinheiro para o pai. Vai mandar um telegrama, só que tem pouco dinheiro, só deu para escrever isso. Aqui, a mensagem. Então temos aí uma pessoa que tem algo que quer ser comunicada. Ele organizou da melhor forma possível e construiu a mensagem usando essas palavras. Ao receber a mensagem, agora a gente está olhando a pessoa que está recebendo, né? O leitor, o decodificador. Se em cima houve a codificação, agora embaixo está havendo a decodificação. Ao receber a mensagem, o velho ficou irado. Praticamente jogou o telegrama na cara da mulher. Olha aí, mulher, o jeito desse teu filho, pai, manda dinheiro. Ele está pensando o quê? Que eu sou banco? A esposa pacientemente leu o telegrama e respondeu ao seu marido: que é isso, meu velho? Você está precisando trocar os óculos. Não está escrito nada disso aqui, né, no bilhete. Ele, surpreso, tomou o papel da mão dela, releu a mensagem e, num tom de ironia e sarcasmo, retrucou: você tá cega, mulher? Tá aqui, ó, pai, manda dinheiro. Moleque desaforado. Ela pegou o telegrama novamente e, de um jeito manso e em voz macia e cheia de amor, falou do jeitinho que seu filho amado falaria se estivesse ali: pai, mande dinheiro. Então, aqui está um exemplo daquela sutileza que eu comentei. Se fosse presencialmente, o tom da voz, a maneira como a expressão do rosto estaria colocada, poderia dar um tom ou outro na interpretação de quem está recebendo a mensagem. Como o caso aqui, a história, trata apenas de um telegrama com 3 palavras, né? Pai, mande dinheiro. A recepção teve um ruído aí. Agora, qual dos dois tem razão nessa discussão, a gente não vai ficar sabendo, né? Então, confirmando, há dificuldades para expressar sutilezas comuns na fala e na expressão aqui facial, né? Para que podem gerar ruídos. E aí, às vezes, a gente usando os emoticons, a gente conseguiria melhorar isso. Agora, uma das coisas que vai melhorar bastante o convívio no ambiente virtual é observar a etiqueta do uso da internet. Vamos colocar assim.
Primeiro, existem várias formas da gente olhar a etiqueta, né, da internet. E aqui eu separei alguns elementos para a gente poder conversar. Bom, primeiro deles, seja respeitoso e cordial. Vai começar a mensagem? Comece com as palavrinhas mágicas. Olá, boa tarde, bom dia. Terminou? Coloca lá obrigado, né? Abraços, dependendo do nível de intimidade que você tem com o seu interlocutor. Se estiver irritado com algo, evite responder mensagem. Isso é muito frequente. A pessoa está irritada com outra coisa, deu um trupicão lá, machucou o dedo e vai ter que mandar um e-mail respondendo uma mensagem. Pronto, provavelmente o teor vai sair bem mais ácido do que em outro momento. Então, se você estiver nervoso, se você estiver irritado, não faça isso. Toma um cafezinho, toma uma água e depois você responde. Ao escrever uma mensagem, evite gírias, não use palavrões. Aí você pode estar pensando assim, que isso? Alguém vai estar usando palavrão? Sim, infelizmente, sim. Evite palavras que podem levar a erros de interpretação. Por exemplo, isso e isto. Isso e isto funciona quando você está apontando para alguma coisa, que aquilo já foi apresentado antes. Às vezes, esse antes está na sua cabeça, mas não está no texto que você está escrevendo. Então, evite isso e isto e escreva o que é, o que está sendo substituído por essas palavras. Assim, a pessoa que está recebendo vai poder entender um pouco melhor o texto. Use corretor ortográfico. Escreva sua mensagem quando é algo mais longo, mais formal. Escreva a mensagem em um editor de texto e depois copie e cole o texto onde você vai ter que enviar a mensagem. Normalmente, os softwares de e-mail já tem isso, já tem um editor, mas às vezes um corretor ortográfico. Mas às vezes existem corretores ortográficos em editores de texto que são mais elaborados, mais sofisticados e conseguem fazer uma revisão ou uma sugestão textual melhor. Então, use isso, tá? Porque aí a sua mensagem vai ficar mais clara, com menos possibilidade de erro de interpretação por causa de erros ortográficos. Não escreva usando todas as letras em maiúsculo. Aqui eu poderia até colocar também em negrito, porque isso dá a impressão que se está gritando, que se está chamando a atenção da pessoa de forma negativa. Então, não use todas as letras em maiúsculo. Faça o texto caixa alta e caixa baixa normal, como se você estivesse escrevendo o seu texto. Não use, então, novamente, todas as letras em maiúsculo. Veja que são pouquinhas regras que já ajudam no convívio do ambiente virtual. A outra implicação na EAD é a escrita de dúvidas e o texto para esclarecimento dessas dúvidas. Então aqui nós vamos focar mais na escrita de dúvidas. De novo eu trouxe aquela imagem, né? Então, primeira coisa, coloque-se no lugar de quem vai ler a sua mensagem. Então veja que aqui as duas pessoas têm razão dependendo do ponto de vista que elas têm. Quando você vai escrever uma mensagem pedindo uma ajuda por causa de um problema que você tem, coloque-se na posição do outro. Como que o outro vai estar lendo esta mensagem? Ele vai conseguir entender qual é o meu problema? Então, isso é fundamental. Em e-mails cujo contexto não é identificável, apresente-se e o explique. Então, se você está mandando um e-mail, a pessoa só vai entender o contexto se aquele e-mail estiver numa sequência. Se for um suporte técnico que está recebendo aquele e-mail, você precisa falar, olha, eu estou fulano de tal, eu estou fazendo um curso assim, assado, estou no polo ou na cidade tal, o meu computador é esse, assim, e está dando uma mensagem de erro. Eu não consigo
por exemplo, entrar na sala virtual. Então, você precisa dar o contexto de onde apareceu aquele problema, para que a pessoa que está lendo possa ter elementos suficientes para te dar uma resposta, esclarecendo a sua dúvida ou te ajudando. Senão, ela vai ter que mandar uma mensagem para você, né? E pedindo mais informação. Então, uma dúvida, por causa de uma escrita dúbia, que não tem as informações suficientes, ela exigirá mais mensagem de pedidos de informação. E com isso, vai se levar mais tempo para resolver o problema. Então, quanto mais informações você passar, mais rápido pode vir a solução para você. Nos casos de problemas ou dificuldades técnicas, sempre que possível, use captura de tela para ilustrar o problema. Então, olha, eu estou fazendo isso, e aí quando eu cliquei nesse botão, aí você captura lá a tela, mostra, está aparecendo essa mensagem de erro. Mostra a mensagem de erro ou copia o texto da mensagem de erro. Olha, eu não estou conseguindo enviar o arquivo. Na minha tela só aparecem essas informações. E coloca uma foto, uma captura da tela para a pessoa do outro lado poder saber. Isso funciona para suporte técnico, como para professor na sala, ou o apoio pedagógico poder te ajudar também. Então, veja, importante agregar informações para que a pessoa que esteja do outro lado, lendo a sua mensagem, consiga decodificar o que você está querendo passar para ela, ou pedir. Antes de mandar uma mensagem no fórum, tente localizar mensagens que tenham o mesmo teor da sua, para evitar de ficar mandando mensagens com conteúdos repetitivos. E até porque, se já estiver no fórum uma mensagem com o mesmo problema que você e que já foi respondida, você ganha tempo para poder resolver o seu problema. Então, antes de ficar criando tópicos ou mandando mensagem, veja se ali onde elas estão armazenadas já não tem uma resposta ou algo semelhante, para evitar de sobrecarregar o suporte e talvez de ajudar você a resolver o seu problema mais rápido. Outra implicação seria orientações para execução de atividades pedagógicas. Normalmente, no ambiente virtual, tem um monte dessas mensagens, tá? Então, é necessário que você tenha tempo para poder ler as orientações e buscar as informações que estão ali. E decodificar o que está naquela mensagem. Mensagem aqui, o texto genérico. Então, leia atentamente as orientações. E aqui eu trago um exemplo de uma das atividades da nossa oficina e que tem vários elementos, várias orientações, mas que para você buscar, entender, é necessário ter um tempo. Não dá para passar o olho e achar que é algo. Leia realmente. Entenda o que está pedindo. Né? Então, aqui, adicione um novo tópico no fórum. Então, vai lendo e vai, então é para fazer isso. E essa lista serve também para te ajudar para ver se você está fazendo corretamente a atividade. Um checklist posterior, né? Se após ler as orientações ainda existirem dúvidas, mande mensagem para o tutor ou a tutora, né, que no caso vocês é o apoio, ou para o professor ou professora, dando preferência para uma ferramenta coletiva de comunicação, por exemplo, um fórum. Por quê? Porque o fórum é coletivo. Várias pessoas estão com acesso ali. Existe dentro da plataforma Moodle a mensagem individual. Só que se várias pessoas têm a mesma dificuldade e mandam para o professor, ou para o tutor, ou para o apoio pedagógico a sua dúvida,
aquela pessoa vai ter que responder 2, 3, 4, 10, 20 vezes a mesma coisa. Se for colocado no fórum, a sua dúvida, o seu problema pode ser também de outras pessoas. E aí, ao ler o fórum, você pode já obter a resposta. É mais ou menos como acontece na sala de aula. Quando a sala está ali, todo mundo estudando, um aluno levanta e faz uma pergunta. Às vezes a pergunta daquele aluno é a sua pergunta também, é a sua dúvida. O professor respondeu a ele, mas está respondendo também a você, mesmo que você não tenha expressado isso. Então, quando a gente está num ambiente virtual e o processo de comunicação é mediado por essa tecnologia, usando, por exemplo, o fórum, a gente pode aproveitar essa funcionalidade de uma informação distribuída de uma maneira coletiva e talvez resolver de uma maneira mais rápida o nosso problema. Caso tenha algum termo ou expressão que você não conheça nas orientações, busque mais informações. Vá lá consultar os materiais da disciplina, busca na internet, ou então vai lá conversar com o tutor, com a tutora, né, ou com o apoio acadêmico e com o próprio professor. A gente pode buscar isso lá, né? Mas é importante que não se fique com dúvidas, porque às vezes pede-se alguma coisa que você não sabe, eu imagino que seja isso. Vai fazer, pode estar fazendo errado. Então, não faça isso. Primeiro, esclareça a sua dúvida. E antes de enviar a atividade, revise para ver se todas as orientações de execução foram contempladas quando você executou a atividade. Isso daí vai ajudar a atender pedagogicamente o planejamento do conteúdo e também, quando é um caso avaliativo, evitar que você perca ponto, muitas vezes, de bobeira. Né? Quantas vezes a gente já fez prova e na hora que a gente pega a prova, mas isso aqui é um trem tão bobo, eu sabia isso aqui, falta de atenção. É exatamente isso, falta de atenção. Então, antes de enviar a atividade, faça uma revisão, veja se tudo foi feito conforme a orientação. Então é isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que esta videoaula te ajude nos seus estudos, passando aí, observando essas dicas, pensando sobre o processo de comunicação e mais especificamente sobre o processo de comunicação escrita. Tá? Um forte abraço e até nosso próximo material de estudos.